A paz de Cristo Jesus, estamos retornando para a nossa parte final, a nossa conclusão sobre o tema. Você sabe quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Antes de você continuar vendo esse vídeo, se inscreva, curta e compartilhe, e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Vamos continuar aqui. A gente falamos que alguns personagens como Clemente de Roma, Silas, que é o próprio Silvano, Áquila e Priscila, a gente tem Barnabé, a gente tem Paulo, a gente tem Lucas, aí a lista é grande, até Timóteo entra em algumas outras listas. São tidos como autores, propensos autores da Epístola aos Hebreus, mas não se tem uma conclusão maciça, sólida, porque a gente não tem nenhuma cópia de manuscrito do primeiro, do segundo século, contendo esse registro. Essas coisas vão passar a ter depois do quarto século, quando teve o concílio, etc., na época de Jerônimo e Agostinho, que eles aceitaram isso de uma forma plena, sem discussão, sem avaliarem quem era e não era, porque a questão era simplesmente aceitar a carta e sem a preocupação de quem era o seu autor. Então a gente encontra nos escritos dos pais da igreja sendo informado que, por exemplo, Clemente cita Panteno, que ele escreveu que Paulo escreveu a carta em hebraico e Lucas traduziu para o grego. A gente já citou isso aqui, mas a questão essa citação, a gente pergunta de onde que Panteno, de onde que foi tirada isso? É a dedução dele? É a concepção da mente dele? Ou ele tirou porque foi registrado em algum livro, esse livro se perdeu, foi queimado e etc e tal, com a perseguição que a igreja sofreu nas épocas deles? Então a gente não tem uma certeza que essa informação pode ser verídica, pode ser atestada. Então a gente, quando chega com Jerônimo e Agostinho, que são os maiores pais da igreja no período deles ali, os maiores nomes, eles aceitam a carta sem argumentação, sem entender. E a gente tem uma frase de Jerônimo que é célebre, que ele diz que não importa quem escreveu, o que importa é que a carta é eclesiástica e que ela é honrada diariamente ao ser lida em nossas igrejas. Então, o que importa para mim, para você, em autoria da carta, é nós sabermos a importância da leitura diária desta epístola, o valor que ela tem para as nossas vidas. Ela pode mudar o seu coração, o seu comportamento, a sua história, porque essa carta, ela, por mais que ela reporte ao livro de Levítico, ela é uma carta atual, é uma carta que reporta você a entender o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos conceder a vida eterna. Então é importante você ler e conhecer a epístola e aplicá-la em sua vida e vivê-la com todo o interesse de sua alma. Por isso, ao ler a carta, leia entendendo que o importante para nós é sermos edificados e fortificados por ela. Mas nós precisamos aqui lembrar, deixa eu abrir aqui na carta, para nós fazermos rápida citação de algumas leituras. Olha o que vai dizer a carta aqui, do capítulo 1, versículo 1. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu tirei o papel, cadê o quê? Diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Tá? Então, aqui o escritor está dizendo que Jesus falou através do Filho. E ele reporta esse mesmo assunto, capítulo 2, versículo 3. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram? Então aqui, os que ouviram são os apóstolos, e essa pessoa está alegando que ele não ouviu.
E ele fala, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então essa pessoa que escreveu está dizendo, eu não sou apóstolo, eu não ouvi Jesus. A gente fica um pouco na dúvida de atribuir a Paulo, porque como que eu vou atribuir a Paulo que Paulo não foi seguidor de Jesus? Mas a gente encontra alguns comentários dizendo que o escritor, quando atribuem a Paulo a carta, dizendo que essa carta está falando de outra pessoa e não do apóstolo Paulo, porque Paulo era apóstolo. Tá, Paulo era apóstolo de segunda instância. Paulo não era apóstolo como os 12. Por não ser apóstolo como os 12, ele não acompanhou Jesus no seu ministério terrestre. Porque se eu alegar e entender que Paulo não pode ser classificado como esta pessoa aqui que não andou com Jesus, que não conheceu, que ouviu de outros, eu tenho que alegar que Paulo foi discípulo de Jesus e foi seguidor de Jesus, coisa que não é. A gente vai rapidinho citar aqui 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Olha o que vai dizer 1 Coríntios 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Isso Paulo falando. Você ainda de repente não está entendendo por que eu estou lendo esta carta e essa citação. Mas agora você vai entender melhor. Gálatas capítulo 2, versículo de número 7 e 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Então Paulo, ele se coloca na mesma posição, no mesmo patamar de Pedro. Você imagine ele se colocar no patamar de Pedro. Então imagine dos demais apóstolos. Então Paulo é descartado como autor, porque Paulo ele reivindicava o direito de apóstolo, não de não ser. E o escritor lá faz o contrário. Indo para a nossa última citação, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 36, nós estaremos fazendo a leitura. Então José, cognominado pelos apóstolos, ou apelidado, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Por que eu deixei essa citação para o final? Porque, na minha concepção, fica, por mais que a gente não possa fechar, fica um pouco óbvio que se a carta de Hebreus é uma reportação direta ao Levítico do Antigo Testamento, não tinha melhor pessoa para poder escrever e citar e falar sobre a ordem levítica do que um levita. E dentre os apóstolos que nós temos, doutores e mestres da igreja, a única pessoa que tem essa característica de levita, é chamado de levita, está escrito aqui, você leu, é o Barnabé. Por mais que a gente tenha o homem da envergadura de Apolo, nós temos homem da envergadura de Silas, nós temos homem da envergadura de Paulo, é o único que tem uma característica mais afinada que a gente possa pensar que possa ter sido o escritor. Mas, independentemente disso, a gente não pode fechar a autoria, mas devemos entender o valor dessa carta para o nosso crescimento e entendimento. Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu para mim e para você um novo caminho. Antes de você sair deste vídeo, se inscreva, curta, compartilhe e não deixe de ativar o sininho, porque nós temos a novidade diária postada neste canal, Um Pouco de Teologia com o pastor Júnior. Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor.